Olá, eu me chamo Lorena e irei falar um pouco sobre o nosso trabalho de recrutamento externo e interno. Eu vou ler um pouco sobre a nossa introdução e depois eu faço as minhas considerações. A nossa introdução começa da seguinte forma: a proposta a seguir sugere apresentar um estudo minucioso sobre o tema de recrutamento e seleção de pessoas internamente e externamente, a fim de entender como se dá esse procedimento e no que consiste tal atuação dentro de uma organização. Temos também como definição de recrutamento e seleção um conjunto de módulos e avaliações com o principal objetivo de selecionar candidatos com aptidões necessárias para atender com qualidade as demandas de determinada empresa. Durante o nosso estudo, abordaremos assuntos como o recrutamento interno e o recrutamento externo. Já começando pelo recrutamento interno, que ocorre quando os candidatos já fazem parte da empresa, eu já vou dar um exemplo da empresa em que eu trabalho, que quando abre um processo seletivo, nós damos prioridade aos colaboradores da empresa, antes de abrirmos para o mercado, a fim de promover e dar oportunidade de crescimento, até porque eles já estão habituados com a empresa e isso também pode gerar um custo menor para a empresa em questões burocráticas e também a papelada de contratação. Já o recrutamento externo é quando ocorre o processo de atração e seleção de profissionais do mercado para compor aí o quadro de funcionários. No recrutamento externo, nós temos aí algumas ferramentas que podem ser utilizadas que irão facilitar um pouco essa, então, contratação. Por exemplo, temos hoje o LinkedIn, que é uma das ferramentas que tem sido muito utilizada pelas empresas e também pelos candidatos à vaga. Temos os sites de emprego e as possíveis redes sociais. O recrutamento externo, ele possibilita também a entrada de novas ideias, do sangue novo, das novas experiências para a empresa e acaba também permitindo aí uma criação de um banco de talentos que acaba atraindo candidatos qualificados. Olá, professora. Meu nome é Isabel e eu vou falar sobre a fundamentação teórica no nosso trabalho de recrutamento e seleção, recrutamento interno e externo. Primeiramente, eu vou ler um trecho do paper e depois eu vou trazer vantagens e desvantagens de ambos os recrutamentos. O recrutamento interno é o ato divulgado internamente, ou seja, somente para os colaboradores já participantes da empresa. É o crescimento interno de pessoas. Seu objetivo é tornar o recrutamento do colaborador de modo descomplicado, tornando-o capacitado para tal área para exercer a função na prática, evitando assim todo o processo de recrutamento inicial. A Lorena, anteriormente, na introdução do nosso trabalho, ela trouxe a definição de recrutamento interno e recrutamento externo. Então, eu vou ser objetiva e eu vou falar sobre as vantagens e desvantagens de ambos os recrutamentos. Dentro do recrutamento interno, uma das vantagens que a gente vê é a motivação dos colaboradores. Sabendo que na empresa há a possibilidade de promoção, o colaborador ele trabalha mais motivado, ele se empenha mais, né? Ele demonstra mais afinco com seus objetivos. Então, assim, além da motivação dos colaboradores, a gente tem uma competição saudável entre eles, além da diminuição da rotatividade, porque um colaborador satisfeito, ele não pretende deixar a organização, né? Além desses
fatores, nós vemos também a redução dos gastos, né, economizando tempo e custos gerais de uma primeira contratação, né, que seria entrevista, triagem, medicina ocupacional. Tudo isso gera custo e gera tempo, eleva, né, o custo da contratação, e dentro do recrutamento interno esse custo ele é menor, né, porque o candidato já passou por isso. Além de que facilita a ambientação no ambiente de trabalho, porque o colaborador que já faz parte da empresa, ele já conhece a cultura organizacional daquela empresa. Então, ele se ambienta no novo setor, né, com um novo cargo, com um outro gestor, com mais facilidade, né? Como desvantagem, a gente vê a possibilidade da criação de conflitos entre os colaboradores. No recrutamento interno, quando aquele colaborador que estava aguardando a promoção, ele não é promovido, ele se sente desmotivado. Então, há a possibilidade, né, de um conflito com o colaborador que foi promovido e o que não foi promovido. Além de que pode gerar estagnação nas ideias. Ele, além da desmotivação, ele pode deixar de inovar, né? Então, assim, como desvantagem, a gente tem a estagnação da inovação e das ideias e a possibilidade do conflito entre os funcionários. No recrutamento externo, a gente vê que, diferente do recrutamento interno, pelo candidato ter vindo de fora, ele traz novas ideias e inovação para a organização, além de renovar o pessoal. Por quê? Por ter outras experiências, né? Ele tem outras vertentes para poder lidar com os dilemas do dia a dia. E isso é muito bom para a organização, né? Além de que a empresa pode aproveitar todo investimento em desenvolvimento pessoal que a outra organização investiu no funcionário. Então, assim, além da inovação e das experiências que ele pode trazer, a empresa conta com o investimento que ele tem, conhecimento que outra empresa investiu e que pode ser aproveitado. E já em desvantagens, a gente vê o custo, né, elevado, porque tem que ser feito todo aquele processo inicial de contratação. Então tem o custo com a divulgação da vaga, a triagem, a seleção, a entrevista, os exames. Tudo isso eleva o custo da contratação, né? E a gente ainda tem outro risco, né? Outra desvantagem, que é a contratação de um candidato desconhecido. Porque, diferente do recrutamento interno, você já conhece o candidato. Você sabe, né, as suas habilidades, as não habilidades. E no recrutamento externo, não. É um risco que você corre. Então, assim, ambos têm a mesma finalidade, recrutamento interno e recrutamento externo, porém com procedimentos diferentes e com as suas diferenças também. Boa noite, professora. Me chamo Luana. Hoje eu vou falar sobre o formulário de requisição de pessoal. Vou pegar o gancho da minha colega anterior e vou trazer aqui a leitura básica do nosso paper, sobre o formulário, e vou explicar no que consiste, o conceito e qual a importância desse procedimento dentro do recrutamento e seleção. Observando o assunto recrutamento, entendemos que ambos os processos devem ser feitos com cautela e exatidão, equilibrando a necessidade da empresa e as atribuições do colaborador, e são etapas desde o gestor até o recrutador, e segundo Fleury, do ano 2022. Para isso, é usual que as empresas utilizem formulários padrões, normalmente chamados de requisição de pessoal. Essa figura que colocamos no nosso paper é só uma forma lúdica de mostrar literalmente como ele funciona, tá? Dentro dele a gente vai ver que tem informações básicas como a data de abertura de vaga, a previsão de admissão, qual é o cargo,
informações que normalmente o RH, que fica responsável pelo recrutamento e seleção posteriormente, vai utilizar como base, para eles terem uma noção de de quais informações o colaborador tem que vai solicitar aquele preenchimento daquela vaga, tá? A figura 1, que é essa que estamos falando, apresenta uma requisição pessoal, uma ferramenta utilizada para contratação de novos funcionários. Ela reúne em um só lugar todas as informações a respeito da vaga. Um departamento, quando precisa de novas contratações, solicita essa requisição a fim de preencher novas vagas. Depois de preenchido, a requisição deverá ser encaminhada diretamente para a área de recursos humanos, que ficará responsável por todo o processo de recrutamento e seleção. Como eu falei, esse procedimento é feito somente para antecipar o trabalho do RH, justamente porque ele reúne todas essas informações daquele candidato. E lá vai ter as informações básicas que o RH precisa, e para chegar numa conclusão, numa seleção que vá preencher aquela vaga corretamente e com sucesso, tá? Como eu falei anteriormente, é um instrumento que é utilizado justamente só para novos colaboradores, tá? Ele é preenchido por aquele líder solicitante e nele tem aquelas informações necessárias, como vimos, e depois de preenchido, encaminhado para o RH, e eles ficam responsáveis por essa parte. Quando o formulário de requisição de pessoal, ele é utilizado normalmente para o aumento de colaboradores, quando a empresa quer mais, substituição, quando a empresa acaba tendo que fazer uma redução de funcionários e posteriormente ela acaba tendo que reunir esses novos colaboradores, e para transferência de colaboradores, né? Então essa requisição ela está lá como uma ferramenta muito utilizada, justamente porque ela é ela é básica, né? E preenche tudo aquilo que o RH precisa saber, e adianta, né? Além dos outros procedimentos que essa parte faz também. Ele reduz o tempo de contratações e possíveis erros, né? Como eu falei, ele adianta. Então, no caso, se, por exemplo, o RH ele tem algum contratempo, não dá tempo de, por exemplo, fazer todas aquelas perguntas, por exemplo, não tem essa disponibilidade de tempo para poder fazer uma contratação correta. O procedimento de requisição de pessoal, ele já adianta, justamente porque ele tem essas informações do candidato. E ele ajuda bastante, por mais que pareça que é uma ferramenta antiga, que é ultrapassada, as empresas elas utilizam muito porque ela tem essas informações básicas e adianta bastante. E de qualquer modo, por mais que estejam sendo substituídas por essas atualizações, entrevistas via online, contratação online, todo esse procedimento que é feito já está atualizando para a tecnologia, o fato de ter a requisição de pessoal, ela deixa as informações mais claras para o profissional responsável pelo recrutamento. Então, no mais, ela consegue garantir que a contratação vai ser finalizada com sucesso, porque ela tem essas informações e conforme o RH recebe de vários candidatos mutuamente, ela vai analisar mediante aquela ferramenta que ele está ali visualizando e vai visualizar quais atributos aquele candidato possui para preencher a vaga. E então consegue preencher com sucesso e num curto período de tempo. E consegue dar um retorno mais rápido para a empresa, porque às vezes a empresa precisa de uma reposição de candidato imediato, funcionário que precise ser contratado para aquela vaga porque outro funcionário desistiu. Então esse procedimento é de fato principal e ajuda bastante na parte da seleção, porque ele tem essas informações aí que contém o cargo, o motivo da requisição, forma de contratação, jornada de trabalho, local de trabalho, o resumo das atividades que vão ser desempenhadas
pelo candidato, os requisitos do cargo, que normalmente tem aquela parte onde o solicitar as habilidades e o conhecimento do candidato, a formação que o candidato vai precisar ter, a experiência que ele vai precisar ter, ou se não vai precisar de experiência, e informações complementares, salários e aquilo que a empresa pode beneficiar aquele candidato. E, como eu falei anteriormente, o nível de urgência que a empresa precisa, tá? Então, no mais, a importância dele é para medir, desse formulário de requisição de pessoal, é medir a eficiência do recrutamento. Bom, o líder solicitante está ali recrutando aquelas pessoas, vai para a base do RH e o RH consegue, assim, filtrar qual é o candidato que mais se encaixa. Tá bom, professora? Obrigada. Oi, professora, eu sou a Natália e eu vim falar sobre a finalização do nosso trabalho. Eu vim apresentar os resultados e discussões e vou ler basicamente um pouquinho que a gente colocou no trabalho e vou dar uma ideia, né, um resumozinho do que é o nosso trabalho, do que foi o nosso trabalho, no caso, né, perdão. Nos resultados e discussões, baseado na nossa pesquisa, né, que a gente fez para poder estar dando execução ao nosso trabalho, a gente abordou que as empresas fazem seleções de pessoas capacitadas para uma determinada função, mas, teoricamente, toda aquela exigência passa despercebido quando se inicia a prática da função. Para os colaboradores que buscam crescimento em determinadas funções, o recrutamento interno se torna algo mais que o esperado, porém, não são desclassificados todos qualquer requisitos positivos nesse processo. Certamente, assim, com o recrutamento inicial, os responsáveis por esse processo exigem detalhadamente que o colaborador se enquadre perfeitamente aos requisitos informados para a vaga. O que a gente quis dizer, praticamente, nesse último critério, e como as minhas colegas falaram anteriormente, dissertando, né, sobre a diferença entre recrutamento interno e externo, a gente chega à conclusão, como foi abordado em aula também, que um recrutamento atrai e o outro seleciona. E podemos ver também que ambos os processos possuem determinadas funções, e uma das principais funções é agir com cautela na hora de selecionar um futuro colaborador ou uma futura colaboradora. A gente também tem, dentro dessas realizações, os olhares das pessoas que fazem parte da empresa, porque a partir do recrutamento interno, o pessoal já começa a ser muito mais proativo, porque todo mundo quer ser promovido. As pessoas almejam, né, um bom cargo. E todo trabalhador quer ter um bom salário, quer ser reconhecido dentro da empresa, né, quer se mostrar mais apto para as funções determinantes dentro das organizações. E o recrutamento, ele faz parte do planejamento. E quanto melhor for o recrutamento, quanto mais atraente, existem mais a possibilidade de futuras, de ótimas contratações. E passando pela trilha de aprendizagem, eu dando uma estudada tanto para o paper quanto para crescimento pessoal, eu vi que a Miglioli, ela abordou uma coisa bem legal, que ela disse que o recrutamento, ele funciona como uma ponte entre o mercado de trabalho e as pessoas. E é assim mesmo que funciona, porque o mercado necessita de boas ideias, de bons colaboradores, de boas qualificações recentes para alavancar, né? Porque hoje em dia não é só ter uma graduação, é só fazer uma faculdade, se graduar e pós se graduar, porque a gente está vivendo num mundo muito tecnológico. Então, as organizações também buscam pessoas qualificadas para tais cargos, né? Quer ter uma pessoa que seja boa em TI, seja bem comunicativo, além de exercer bem a função na qual a empresa precisa. E também eu tive uma experiência também na qual que eu trabalhei, o meu último trabalho, eu fui contratada para uma determinada função. E dentro dessa empresa, por exemplo, era uma empresa pequena, mas que não tinha porte, não tinha quase nada para poder caminhar. Eu cheguei numa empresa onde eles estavam implantando um sistema desde 2015, um sistema totalmente incompleto, duplicado.
e eu entrei para trabalhar como operadora de caixa. E aí fiquei, acho que basicamente um mês e meio antes de poder mostrar o que eu tinha de melhor, né? Não que eu tenha uma graduação, eu tenho uma metade de uma graduação, mas eu tenho 29 anos e durante o meu tempo de vida, minha caminhada, minha trajetória, eu fui fazendo cursos, fui me informando, fui ficando mais atualizada de tudo que está acontecendo. E aí, durante esse um mês e meio, eu exerci o que eles me pediam para exercer. Só que a gente teve no trabalho, a gente teve uma queda de luz, onde o sistema ele apagou. Ele literalmente foi todo excluído, e aí começou todo um desespero, porque ela precisava entregar um inventário e elas não sabiam nem como fazer um inventário. E aí, a partir do momento que eu entrei na faculdade, eu comecei a estudar sobre vários assuntos e fui estudar sobre o inventário. E eu pude montar um sistema completo em 6 meses, numa loja pequena, né? Que basicamente deve ter o quê? Uns 15 mil itens. Eu consegui montar todo esse sistema e montar o inventário do início ao fim. E perante a minha atitude, né? Eu era operadora de caixa, eu consegui um melhor salário, um melhor cargo, e só que eu já não estava querendo mais permanecer naquele lugar. Eu estava querendo já empreender, ter o meu próprio negócio. E aí as meninas que faziam parte da organização, elas começaram a ver que elas sendo mais proativas, né, sendo mais informadas, elas conseguiriam um aumento de salário, porque o meu aumento de salário foi um aumento de salário maravilhoso. Foi um aumento de salário que a gente pode falar assim, nossa, que aumento de salário. Então, também elas já sabiam que eu já ia me desligar da empresa, mas os meus superiores não sabiam, né? Elas eram minhas colegas de trabalho. E aí eu comecei a ensiná-las como fazer, como executar a loja, né? Fazer a loja funcionar, porque literalmente a loja começou a funcionar depois das minhas ideias, tanto na prática quanto na teoria. E aí eu comecei a passar para essas meninas o que elas deveriam fazer para elas conseguirem chegar ali. Não foi uma coisa muito absurda, mas foram as minhas ideias, né? Foram a minha coragem de fazer por uma empresa que eu só tinha um mês e meio de contratada. E aí eu fiquei lá durante 1 ano e 4 meses e pude passar para as meninas tudo que eu aprendi. E após eu sair, né, hoje em dia uma delas já se encontra no meu lugar, porque ela se sentiu motivada, se sentiu feliz. Todo mundo quer ter um bom posicionamento dentro da empresa e ganhar um melhor salário. Então, basicamente, eu trouxe esse exemplo que eu vivenciei agora recentemente, porque ele se enquadra literalmente no nosso trabalho, que é o recrutamento interno. E eu achei bem interessante o nosso tema, a abordagem, né, do nosso tema, porque é o que acontece no dia a dia, tanto o externo quanto o interno. Ninguém está, a partir do momento que você vai fazer parte de uma empresa, ninguém está livre de passar por um desses dois processos. E é basicamente isso que a gente trouxe para poder apresentar o nosso trabalho. Eu espero que tenha sido do agrado da senhora e eu agradeço a oportunidade de estar podendo me expressar. Tanto eu quanto as meninas. Eu, em nome das meninas, também agradeço a oportunidade, professora. Obrigada.